Fala galera, aqui é o professor René Duran e hoje nós vamos falar um pouquinho de progressão aritmética, mais conhecido como PA. Progressão aritmética, gente, é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Isso em toda a sua extensão dessa sequência. Então não importa onde você escolher dois números consecutivos nessa sequência, a diferença entre eles sempre vai ser igual. Tá? Um exemplo aqui é pegar essa sequência de números pares positivos. 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai. Observe que de 2 ao 4, você anda 2. Né? Então é só somar 2. Do 4 ao 6, você soma 2. A diferença é 2. Do 6 ao 8, a diferença é 2. Do 8 ao 10, a diferença é 2. Por assim por diante. Essa diferença, galera, de cada termo ali, ela é chamada de constante. Então, nesse caso aqui, a nossa constante é mais 2. É 2, né? Essa constante, gente, na PA é chamada de razão e é representada pela letra R. Ou seja, a razão dessa PA aí é 2. Primeiramente, vamos olhar aqui uma coisa. Nós temos uma sequência. A1, A2, A3, A4, A5, por aí vai. O que é isso? É a posição daquele elemento na sequência. A1. O elemento ali é o A1, ele significa que é o primeiro termo dessa sequência, é o primeiro número que aparece ali. A2 é o segundo, A3 por aí. Então A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o tal. AN é o enésimo termo, pode aparecer tanto escrito assim, como com N ali, que nem está dentro do parênteses. É mais comum em livros antigos aparecer esse N assim, tá? E então o que a gente tem na PA? Primeiro termo, os outros termos ali, um termo qualquer, que pode ser o último termo dessa PA, pode ser um termo ali no meio dela, que a gente chama de enésimo termo. A gente usa isso quando a gente não conhece a posição daquele termo ali. E a razão é a diferença entre dois termos consecutivos. Vamos ver aqui, essa sequência aqui, 3, 5, 7, 9 e 11. Observação é que tanto a PA você pode ter uma sequência finita quanto infinita. Tá? Isso quer dizer o quê? A finita que ela vai ter fim e a infinita que ela não vai ter. Essa aqui, por exemplo, tem início e fim, é uma sequência finita. Observe que aí a razão também é 2. Tá? E o primeiro termo é o A1 e ele vale 3. O segundo termo é o A5. O que seria o segundo termo? Como é que eu chego nesse 5? Ué, é só fazer o primeiro mais a razão. 3 com mais 2, 5. A3, 5 mais 2, 7, que é o antecessor, né, anterior. O que é o A4? É o antecessor mais a razão. 7 mais 2, 9. E o A5 aqui, 9 mais 2, 11. Então, sempre dessa forma a gente consegue ver alguns outros elementos. Então, ou seja, se perguntar qual elemento da PA e você tem dois consecutivos ali, você consegue achar a razão e ir fazendo a soma tantas vezes você quiser. Primeiramente, gente, vamos ver que nós temos três tipos de PA. A primeira PA, a PA é crescente. Quando isso ocorre? Quando a sua razão é maior que zero, ela é positiva. Um exemplo aqui, ó, tem uma sequência 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo com essa sequência? Ela está aumentando. Você pode observar que a razão é 1, está aumentando de 1 em 1. Como a razão é positiva, a PA é crescente, ela vai aumentando. PA decrescente. PA decrescente, gente, isso acontece quando a razão é negativa, né? Então, ou seja, menor que zero. Observa aí a mesma sequência, 5, 4, 3, 2, 1. Então ela está caindo, né? Está diminuindo os valores, né? E aí no caso está diminuindo de 1 em 1, então a razão é menos 1. E a PA constante quando a razão é zero. Observe que todos os elementos ali serão iguais, né? Não tem como alterar porque a razão é zero. Se você somar zero, qualquer número somado a zero é ele mesmo. Então sempre vai ser constante o mesmo resultado. Então agora vamos lá. Fórmula do termo geral que eu citei ali. Você não vai ficar somando trocentos termos. Vamos tentar achar um padrão aqui. Observe. O que é o A2 que nem a gente falou?
é o primeiro termo, que é o antecessor, mais a razão. O que é o A3? É um termo anterior mais razão, ou seja, A2 mais R. Mas observa que você tem uma expressão que representa esse A2 também. Qual que é essa expressão? A1 mais R, que a gente viu aqui anteriormente, na linha de cima. Então vamos substituir. Substituindo, eu vou ter o quê? A3 é igual a 1 mais R, isso aí representa o A2, mais R. Somando os R's, eu vou ter o quê? Que A3 é igual a 1 mais 2 R's. Vamos achar o A4. A4 é o antecessor mais R, A3 mais R. O que a gente acabou de ver? Qual que é uma expressão que representa o A3? A1 mais 2R. Então, substituindo, nós vamos ter A4 é igual a 1 mais 2R, mais R. Somando esses R's, eu vou ter que A4 é igual a 1 mais 3R. Observa aqui. A2 é igual a 1 mais 1R. A3 é igual a 1 mais 2R. A4 é igual a 1 mais 3R. Observe que a única coisa que não muda é o A1. O A1 está presente em todos. E o A que está na frente? A2, A3, A4. Observe que o número que está acompanhando esse A, que é o primeiro A que aparece, ele é bem parecido com o número que acompanha o R. Observe que o número, por exemplo, o A2, o número que acompanha o A é 2. O número que acompanha o R é 1. É um antecessor, é 1 a menos. No A3 é 3, o número que acompanha o R é 2. No A4 é 4, né, que acompanha o A, e o número que acompanha o R é 3. Então, fazendo uma forma geral, se o número que acompanha o A ali for N, o que vai acompanhar o R é N menos 1, que é o antecessor. O AN representa um termo ali na PA que você queira. O antecessor dele é o N menos 1. Tá? Então, fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais A parênteses N menos 1 vezes R. Por que eu coloquei esse parênteses aí? Por que é obrigatório ter esse parênteses? Porque isso aí mostra que eu sou obrigado a fazer essa subtração antes de fazer a multiplicação pelo R. Tá bom? Básico. Vamos trabalhar com alguns exemplos aqui para ver na aplicação. Exemplo 1. Determine o 25º termo de uma PA, no qual o primeiro termo é 26 e a razão é menos 4. Então vamos ver as informações que o exercício te dá. O A1 é 26, o R é menos 4 e o A25 é o que você procura. Vamos pegar a fórmula do termo geral. Primeira coisa ali, observa, gente, que o A25 é o termo que eu procuro ali no meio. Ele representa o meu AN. Então o N quer dizer que o N vale 25. Substituindo o N por 25, nós vamos ter isso aqui. A25 é igual a 1 mais 25 menos 1 vezes R. O A1 você tem e o R você tem. Vamos substituir. O A1 é 26. Repetiu parênteses. E o R é menos 4. Observe que eu vou colocar um parênteses aqui sempre, porque o meu R é negativo. Se ele fosse positivo, eu só colocaria ali multiplicando parênteses normal. Isso significa que eu sou obrigado a fazer o estudo de sinal. Então vamos fazer a subtração dentro do parênteses ali, que é obrigatório primeiro. 25 menos 1, 24. Fazendo a multiplicação, 24 vezes menos 4 é menos 96. Então nós temos que A25 é igual a 26 menos 96. 25 menos 96 é menos 70. Isso quer dizer então que dessa PA, o 25º termo é menos 70. Vamos ver um outro aqui. Determine o primeiro elemento de uma PA. Quando a gente fala termos, gente, elementos também é a mesma coisa, tá? Primeiro elemento de uma PA com 120 termos, no qual o último termo é 570 e a razão é 4. Primeiramente, você não tem o primeiro termo. Você tem
a quantidade de termos que tem? Sim. Então, quer dizer, se tem termos, você tem elementos. São 120 termos, então são 120 elementos. E o qual o último termo é 570. Então quer dizer que o A120, que é o último, vale 570. E a razão é 4. Então essas são as informações que nós temos. Você quer achar o A1, o R é 4 e o A120 é igual a 570. Se o A é 120, então o N é 120. Fórmula geral, vamos substituir o N primeiro. A120 é igual a 1 mais 120 menos 1 vezes R. Substituindo agora os termos e fazendo a conta do parênteses. O A120 é 570, só substituir. O A1 que eu quero, eu repito. 120 menos 1 é 119 e o R é 4. Fazendo a multiplicação ali do parênteses primeiro. 4 vezes 119, 476. Observe que 476 está somando com A1. Como A1 é aquele termo que eu quero, né? É uma equação, é uma igualdade. Então, eu vou separar o A1 e passar o 470 que está somando para outro membro. Né? Para depois do sinal de igual, invertendo a operação. Se ele está somando, passa subtraindo. Então, nós vamos ter aí 570 menos 476, que é igual a 1. Fazendo essa conta, 94 é igual a 1. Que equivale a falar que A1 é igual a 94. Então, eu descobri o primeiro termo. Meu primeiro termo é 94. Termo do meio. Sempre quando você tiver 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Bom, vamos ver isso aí na prática para a gente entender por que sai isso. Vamos lá. Eu vou pegar 3 termos aqui qualquer. A2, A3, A4. O que eu posso falar que é o A3? O do meio é o A3. Vamos focar nele. O que eu posso falar o A3 em relação ao A2? O A3 eu posso falar que é A2 mais R. E o que eu posso falar do A3 em relação ao A4? O A3 nada mais é que o A4 menos R. Não é? O que é o A4? O anterior mais R. É o A3 mais R. Para me achar um A3, eu pego o A4, tiro a razão, acho o A3. Vamos somar essas duas igualdades. Vamos pensar como sistema. Somando. Antes do sinal de igual. A3 mais A3. 2A3. A2 não tem A2 embaixo. Repete. A4 também não tem. Repetir os dois. Somando os R's ali. Mais R menos R está aqui. Observa que se você tem uma letra positiva e o seu oposto ali numa soma, cancela, né? 2 menos 2, 0. Então, R menos R, 0. Cancela. Então, nós vamos ter 2A3 é igual a 2 mais A4. O que o 2 está fazendo com A3? Multiplicando. Então, eu passo para o outro lado. Operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, o que eu tenho? Que o A3 é igual a 2 mais A4, tudo dividido por 2. O que é o A2 em relação ao A3? O antecessor. O que é o A4 em relação ao A3? O sucessor. Então, o que vem depois e o que vem antes. Então, se eu trocar esse 3 e botar N, o que seria o 2 ali? N menos 1, que é o antes. O que seria o 4? N mais 1, que é o depois. Então, a fórmula do termo médio é AN é igual a N menos 1 mais AN menos 2, AN mais 1, desculpa, dividido por 2. Então, se você quer um termo do meio ali, se você tem um antecessor dele e o sucessor dele, somou, tirou a média, divide por 2, né? Você acha ele. Soma dos termos de uma PA finita ou soma dos N primeiros termos de uma PA. Por que é falado assim, que eu fiz questão de colocar assim? É porque é o seguinte, você só pode somar os termos de uma PA se ela é finita. Por quê? Se a razão é positiva ou negativa, ela tende para algum lado. Se a razão é positiva, ela vai para o lado infinito positivo. Não tem como você determinar a soma de infinitos números. E se ela vai também negativa, a mesma coisa, vai para o lado
finito e negativo. Então a gente pode iniciar a soma de uma PA que seja finita, ou seja, você tem todos os termos, os elementos ali, ou de uma PA infinita, desde que ele fala o seguinte, por exemplo, nós temos a PA dos números ímpares. Calcule a soma dos 20 primeiros números. Opa, peraí. Os números ímpares, positivos, quer dizer, aí o primeiro o número ímpar é o 1, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7, por aí vai. É infinito. Mas quando eu falo 20 primeiros, então quer dizer que o primeiro termo é qual? O A1. E qual que é o último? O A20. Que eu só quero até o 20º termo. Então, eu tenho uma PA que é infinita, mas só que a soma dela eu quero de um determinado montante ali. Então, eu determino início e fim. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar uma sequência aqui só para a gente ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vamos ver um parâmetro aqui. Observa que se eu somar o primeiro, que é o 5, ao último, que é o 40, a soma é 45. Se eu somar o segundo com o penúltimo, 10 com 35, também dá 45. E o terceiro com o antepenúltimo, que é o 30, também dá 45. E os do meio ali, que é 20 e 25, também dá 45. Então a soma das extremidades ali sempre vai dar igual. E aí o que você pode fazer? Você tem duas formas de fazer. Você pode somar isso e multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Por que dividir por 2? Pô, se tem 10 termos, você está somando eles separados, a quantidade de termos cai pela metade. Né? Ou então, que nem aqui, ó. Aqui eu tenho 8 termos, eu posso multiplicar por 8 e dividir por 2. Ou então tirar a média. Pega 45, divide por 2 e multiplica com a quantidade de termos. Qualquer uma das duas formas que você for fazer vai estar correto. E ali com a multiplicação de um número com uma fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 45 vezes 8, dividir por 2. Antes de a gente fazer essa conta, olha como é que é certo. Olha essa sequência. 5 mais 10, 15. Com mais 15 é 30. 30 com mais 20, 50. 50 com mais 25, 75. 75 com mais 30, 105. Com mais 35, 140. E com mais 40, 180. Agora vamos fazer a conta aqui da soma, só para você ver se não vai bater. 45 vezes 8, eu posso simplificar primeiro. 8 dividido por 2 dá 4. Então vai ser 45 vezes 4, que é 180. É a mesma coisa da gente somar ali. Pô, então é mais fácil aqui para mim, eu como aluno, somar todos os termos. Aqui a nossa PA só tem 8 termos, né? Se você pegar uma PA que tem 100 termos, você não vai ficar somando um por um. Vamos olhar, essa quantidade aqui deu muito perfeito porque ele é par, né? Vamos olhar com uma quantidade ímpar. Pega o mesmo exemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Só que agora em vez de ter 8 termos, temos 7. Se você somar, analisar assim as extremidades, 5 com mais 35, 40. O segundo com o penúltimo, 10 com mais 30, 40. Antepenúltimo e o terceiro mais o antepenúltimo, 15 com mais 25, 40. Observa que o termo do meio está sozinho. Então você tem duas formas de fazer. Soma ele com ele mesmo, 20 com mais 20 dá 40, fecha também. Ou então você pode olhar a média. Olha só, as extremidades, 5 com mais 35, 40. Divide por 2, 20. Olha que é o termo do meio. Então você pode pegar ele sozinho. Então é a mesma coisa. O que você pode fazer? Você pode pegar o 40, multiplicar com 7, que é a quantidade de termos, e dividir por 2. Ou você pega 40 vezes 7 meios, ou 40 dividido por 2 vezes 7. É a mesma coisa, não altera. O importante é que a soma dos 7 termos, né, é igual a 40 vezes 7. O S ali, gente, representa a soma, e o número que acompanha ele é a quantidade de termos que você está ali. Observe que 40
O 7 não dá para dividir por 2, que nem a gente dividiu no anterior, mas o 40 dá. 40 dividido por 2 é 20. 20 vezes 7, 140. É a mesma soma aqui, ó. Se você pegar todos os termos ali e somar. Então deu 140. Eu quero agora que a gente tente achar um padrão. Olha só, se eu somar com 8, S8, 8 termos, deu 45 vezes 8 dividido por 2. O S7 são 7 termos. Deu 40 vezes 7 dividido por 2. Observe que o número que acompanha o S é o N, que é a quantidade de termos. Então ali nós temos sempre o Sn. Aí nós temos o 45 ali vezes 8. Temos o 40 vezes 7. O 8 e o 7 é o N, né? Então ali nós sabemos que ele é multiplicado pelo N. E o que representa esse 45 e esse 40? A soma dos termos, né? Qual que é o termo que sempre a gente sabe que é possível achar? É o primeiro e o último, que é o AN, né? O que é o 45? É o A1 mais AN. O que é o 40? A1 mais AN. Então nós substituímos isso, nós temos o quê? Sn é igual, dentro do parênteses, A1 mais AN vezes N dividido por 2. O que é esse A1 mais AN? No primeiro ali que a gente usou, a primeira sequência é o 45. Na segunda sequência é o 40. O que é o N? É o 8 e o 7, que é a quantidade de termos. E sempre isso dividido por 2. Então essa é a fórmula da soma de uma PA. Agora vamos ver a aplicação. Banco Cimave. Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e a partir do segundo dia correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias? Aí nós temos alternativas. Primeiramente, vamos ver se é uma sequência. Primeiro dia vai correr 500. No segundo ele vai correr 250 a mais. 500 mais 250, 750. Terceiro dia, 750 mais 250, 1000. Então observe aí que nós temos uma progressão, né? E sempre aumentando de 250 a 250. Então nós temos uma PA. Aonde? O primeiro termo é 500, a razão é 250 e o N, ele fala que é quantidade de dias, né? O A1 é o primeiro dia, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro. Então o N é a quantidade de dias. Como ele quer saber 30 dias, nós temos que jogar. Vamos analisar a fórmula da soma. Substituindo o N por 30. Vamos lá. Então vai ficar S30 é igual a 1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Parou aqui. Você tem um A1, mas você não tem um A30. Então nós temos que achar o A30 primeiro. Então o N é 30, substituindo aqui, pegando a forma do termo geral, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, substituindo N por 30. Então vai ficar A30 é igual a 1 mais 30 menos 1 vezes o R. O R é o quê? A razão, 250. Então fazendo as contas aqui, substituindo A1, A30 é igual a 1 é 500, 30 menos 1, 29 e o R é 250, está ali. Vamos fazer a multiplicação primeiro. 29 vezes 250. 7.250. Somando a 500, 7.750. Agora que você tem o seu A30, nós voltamos para a fórmula da soma ali e vamos substituir. Olha só. Vamos substituir. O A1 é 500, o A30, 7.750. Substituído aqui, vamos resolver o parênteses primeiro a soma. 500 mais 7.750 é 8.250 vezes 30, 247.500. Dividido por 2, só a metade, né? Então ficou 123.750. Então essa seria a nossa resposta, né? Mas não bate com nenhuma das opiniões. Por quê? Observação, o resultado que ele te dá, essas contas todas, falam assim que percorreu em metros. Só que na pergunta, ele está perguntando quilômetro. Então nós temos que fazer essa passagem. 1 quilômetro é 1000 metros.
Como ali está metros e passar para quilômetros, é só dividir por 1000, né? Então, 123.750 equivale ao quê? Dividindo por 1000, 123,75 km. Nada mais é que a resposta é a nossa letra C ali da nossa questão. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Olha lá, a letra C, 123,75. Questão 2. Determine o número de termos de uma PA no qual Sn, a soma, é 710, o A1 é 7 e o AN é 64. Então vamos pegar a fórmula da soma. Vamos substituir o que a gente tem? A gente tem um Sn, temos o valor do Sn, temos o valor do A1 e temos o valor do AN. A única coisa que a gente não tem é o N, que a gente precisa descobrir. Então vamos substituir. O Sn é 710, o A1 é 7 e o AN é 64. Vamos somar primeiro dentro do parênteses ali. 7 mais 64, 71. Eu não tenho como dividir o 71 por 2. Então o que o 2 está fazendo ali? Está dividindo. Se eu passar ele para o outro lado, outro membro, ele passa com a operação inversa. O inverso da divisão é multiplicação. A observação, 71 vezes n, 71n. Então passando ali agora, multiplicando, 710 vezes 2. E o 71, que está multiplicando o n, passa para o outro lado dividindo. Por que eu fiz isso? Pô, professor, você podia ter feito a multiplicação. Sim, mas depois eu teria que dividir por 71. E observe que está muito claro ali que é muito mais fácil dividir o 710 e o 70 por 71 do que fazer a multiplicação e depois dividir. 710 dividido por 71 nada mais é que 10. 10 vezes 2 é igual a n. 10 vezes 2 é 20. 20 é igual a n, que equivale a n igual a 20. Então quer dizer que a nossa PA tem 20 termos. Oi, gente, brigadão. Espero que vocês tenham gostado. Eu decidi fazer esse vídeo por inteiro para fazer só um vídeo só sobre progressão aritmética. Não separar em partes, né? Para quem está procurando, eu acho que fica mais fácil. Ficou longo o vídeo aí porque eu quis ser um pouco mais detalhista. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se gostou, se não gostou. O que vocês acham que tem que melhorar. Tá bom? Me segue aí no Instagram, eu vou seguir vocês também. Só procurar lá @prof.rene.duran. Tá? Os acentos aí são mais fáceis de localizar. Tá certo, gente? Então se inscreve no canal, curte, liga o sininho para receber novos vídeos. Tá? Sua ajuda é importantíssima demais pra gente. Tá? Iniciando esse trabalho aí. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou!